Boa noite, pessoal. Na verdade, eu estava com dúvida se eu falava boa noite ou boa madrugada. Mas assim, bom dia, né? Já tá raiando. Então, olha só, eu sou o Marcos Felipe, sou o líder da Célula da Visão aqui. Nós temos aqui a nossa célula firme e forte aí. Célula da Visão, para vocês. Tá certo. Olha, dentro da temática que nós estávamos pensando lá com o Discipulado Marca do Fogo, nós estávamos pensando em falar sobre transformação da alma. E um dos assuntos que foi bem recorrente, tem sido recorrente na minha vida, de uns tempos para cá, Deus tem colocado isso no meu coração de uma forma mais intensa, é a respeito daquilo que eu vou falar hoje para vocês. Então eu vou ter um versículo base que nós vamos discorrer sobre ele. Na verdade, toda a ministração ela vai discorrer a partir desse versículo, tá certo? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, capítulo 3. Quero dizer também que, aproveitar esse momento inicial, que é um privilégio muito grande estar falando para vocês. Isso é um momento de honra para mim. Eu quero a vocês também a terem como se fala, isso no coração, de também desejarem estar aqui no nosso lugar. Tá certo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Certo? Vocês conseguiram achar aí o texto? Amém. Diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco nessa noite, nesse dia, nessa madrugada, sei lá. Oh Deus, venha falar conosco, Pai, que a ministração, ela vem tocar em nossos corações, para que a Tua palavra venha ser revelada. Oh Deus, para que Cristo Jesus venha estar sendo gerado em nossos corações, para que as pessoas ao olharem para nós não venham ver simplesmente pessoas, mas venham ver cristãos, pessoas que refletem a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós estávamos na casa do Elzi, assistindo um filme, e eu coloquei aquele filme propositalmente, que eu estava querendo ver a ideia daquele filme, que é um filme muito bom por sinal, é um filme de 1931. O nome do filme é Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Alguém já ouviu falar desse filme, dessa história? Olha, legal. O que acontece? Essa história tem algumas particularidades que eu vou falar hoje para vocês. E é o seguinte, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, na verdade, é a mesma pessoa. O filme começa o seguinte: é um cientista muito, naquela época assim, muito, como que eu diria, que tinha uma propriedade muito grande. Ele chega no começo do filme e fala: olha, eu descobri que o ser humano, na verdade, ele é composto por duas coisas. Né, vocês lembram disso? Ele fala assim, como eu falando para vocês, numa sala lá no auditório, e fala assim: o ser humano ele é composto de duas coisas, do lado bom e do lado mal. Ele fala: vocês já pararam para imaginar se eu conseguisse fazer um composto químico, uma fórmula química que pudesse separar o lado bom do lado mal? Eles saem da palestra lá falando assim: nossa, isso é impossível, né? Como que pode ele separar as duas pessoas, né, que ele diz que nós somos formados? A verdade é a seguinte: todos nós também somos dois. Eu vou tentar explicar isso porque é um pouco confuso no começo, porque nós estamos falando que nós somos três, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Só que eu não estou querendo falar dentro disso. Estou querendo falar que nós somos dois em um outro aspecto. Tá certo? Essa história, falando disso, de ser dois, né, de ser o lado bom, de ser o lado ruim, ele conseguiu desenvolver uma poção mágica que separava. Na verdade, não separava, evidenciava o lado mal dele. Né? Ele tomou a poção e de repente ele se revelou do lado sombrio. Vocês estão me acompanhando a ideia? Está um pouco confuso? Não? Então o que aconteceu? Ele tomou lá aquela poção e de repente aquele lado que era escondido dele... Alô? Alô? Beleza, só que ele era um médico muito bom, né? Por isso chama o médico e o monstro. E ele, no lado bonzinho dele, no lado que ele mostrava para as pessoas o que ele era,
ele era uma pessoa que fazia caridades, que ajudava o próximo, ele tinha um hospital filantrópico, né? Até no começo do filme ele mostra lá a criança tentando andar lá, ele você consegue andar sem e ajudando ela com todo o esforço dele, com todo o esmero. Depois que ele toma essa poção, o lado ruim dele começa a se revelar. E o resultado disso, do lado interno dele, do lado interior, o lado que ninguém podia ver, se revelar, foi muito danoso para ele, que resultou no final da história na própria morte do Dr. Jekyll. Muito triste. Só que essa temática de você ter um lado bom, ou seja, de você ter um lado que todo mundo vê e ter um lado escondido, isso não começa nessa história desse cara, do Stevenson, né? Começa desde muito tempo antes. Não sei se vocês falar na literatura de um cara chamado Flaubert, que escreveu Madame Bovary, vocês já ouviram falar nisso? Pelo menos quem está prestando vestibular talvez tenha um pouco mais de ideia. Tem um outro livro também, que é em português, chamado Primo Basílio, de Eça de Queiroz, vocês já ouviram falar? O que acontece nessas duas histórias? Elas têm a mesma temática também. Elas mostram pessoas que eram da nobreza, né, que tinham todo um modelo, eram pessoas que eram vistas pela sociedade como modelo. Só que no interior da vida dessas pessoas, tinha o contrário do que elas mostravam. Estão conseguindo entender a ideia? Olha só, para vocês eu posso ser um cara caridoso e tudo mais, mas na minha casa eu posso ser um cara completamente diferente. Estão conseguindo compreender? Pegar a ideia? Então, olha só, isso, no nosso mundo de hoje, isso é muito frequente. Por quê? Na internet, quando você vê aquelas fotos de perfil, geralmente é aquela foto mais bonitinha, né? Porque nós queremos passar a melhor imagem de nós mesmos para a sociedade, não é? Eu não vou pegar aquela foto que eu fiquei com o olho meio fechado, outro meio aberto, para colocar na internet. Então nós temos que passar a nossa imagem, a nossa melhor imagem. Beleza. Amém. Olha só, você fala, pô Marcos, mas você está falando de tudo isso, coisa tensa, né? Eu não quero que ninguém saiba o que eu sou, na verdade, lá em casa, quando ninguém está vendo. Tem um personagem na Bíblia, chamado Moisés, que em um momento ele foi para o monte, ele subiu lá, ficou um tempo lá, se eu não me engano, 40 dias, e quando ele desceu do monte, com os 10 mandamentos, o rosto dele brilhava tanto, mas brilhava tanto, que as pessoas não conseguiam olhar para ele diretamente. Olha que coisa incrível, você ficou com um contato tão grande com Deus, com uma intimidade tão grande com Deus, que a glória dele refletia através da sua face. E as pessoas não conseguiam olhar para ele. Aí o que acontece? Moisés tem uma brilhante ideia. Ele fala, olha, se ninguém consegue olhar para mim, eu vou utilizar um artifício para que as pessoas consigam olhar para mim, mesmo eu com o meu rosto parecendo uma lanterna. Tá certo? O que acontece? Ele usou um véu para que o pessoal pudesse olhar para ele. Então, quando passava um cara de véu, tampando o rosto, o pessoal falava, Moisés está passando. Aí vinha de novo um cara de véu, Moisés está passando. E isso aconteceu durante muito tempo. E a história, a Bíblia fala que chegou um momento que a glória de Deus já tinha se desvanecido do rosto de Moisés. Só que ele continuou a usar o véu. Estão me acompanhando? O que acontece? Moisés, ele queria passar uma mensagem para o povo de que ele ainda tinha a glória de Deus, mesmo a glória de tendo se desvanecido na vida dele. Por isso ele usou um véu. Olha só, contemporaneamente, atualmente, nós não usamos véu. A não ser que você seja da igreja do véu, tá certo? Nós usamos algo mais sofisticado para esconder nossa verdadeira realidade. O nome disso... Estão me acompanhando? Pô, cara, eu não uso máscara nenhuma. Na verdade, é que muitas pessoas usam máscaras. E eu me preparando para essa ministração, eu estava lendo um material de um pastor, e ele é enfático ao falar que todo mundo usa máscaras. Eu fiquei assustado, eu falei, nossa, mas eu não uso máscaras. Como assim, o Marcos Felipe e tal? Eu tento ser tão honesto com o pessoal, mostrando que eu sou um cara solidário, né? Um cara humilde, né? Um cara tão bom, amigável, doce, né? Nunca briga, nunca se estressa. Não uso máscaras, né? Mas a verdade é essa. Em algum momento, não quero ser aqui eu inquisitivo, mas muitos de nós usamos máscaras.
E essas máscaras, elas vêm para esconder a nossa realidade. Será que é possível mesmo dentro da igreja terem pessoas que usam máscaras? O que vocês acham? Sim? Quem acha assim faz assim, ó. O símbolo da verdade. Tá certo. Olha só. Eu estava pesquisando, que esse negócio de máscaras ficou na minha cabeça durante muito tempo. Umas 3, 4 semanas eu pensando em máscaras. E no nosso país nós temos uma festa chamada de carnaval. Vocês conhecem? Ela na verdade é uma das maiores festas populares que existem. E é um tipo de festa que a maioria das pessoas usam máscaras. E elas usam com um objetivo. O objetivo delas é esconder uma realidade, né? Elas usam a máscara para não se revelar para o povo, ou para externalizar algo interior delas. Estão me acompanhando? Legal. Olha só. Então, entendendo esse conceito de que as pessoas no carnaval elas usam máscaras para esconder a sua verdadeira identidade, vocês conseguiriam formular um conceito de máscaras nesse sentido que eu estou falando? Pensa aí um pouquinho. O que seria máscaras? Eu estava pensando sobre isso. Veja se o que eu vou falar está coerente com o que você pensou agora. Eu coloquei aqui no meu esboço que máscara é tudo aquilo que esconde a nossa verdadeira identidade. Né? Nós usamos várias máscaras. Né? Nós usamos máscara da autopiedade. Nós usamos máscaras da humildade, né? E na igreja, principalmente. Eu quero abordar alguns pontos sobre o fato de usar máscaras. Como que nós... Vou reformular aqui. Eu vou abordar alguns pontos que falam sobre isso. O primeiro ponto é que as máscaras, elas podem cair nas horas mais inesperadas. Todo mundo que usa uma máscara, uma hora ou outra vai ter a máscara, mesmo aquelas máscaras, tenta imaginar aquela máscara do Hannibal, vocês já assistiram esse filme? Aquela mais bem afivelada, aquela que está pregada no seu rosto mesmo. Até essas elas podem cair uma hora ou outra. Eu estava lendo uma história esses tempos atrás, de um advogado recém-formado. Esse advogado recém-formado, ele todo empolgado, terminou o curso de Direito, já tinha tirado a OAB. E ele montou um escritório com um mármore no chão, contratou uma secretária, né, investiu em roupa típica de um advogado, né, terno, com camisa, gravata de sapato e tudo mais. Só que tinha uma questão que era importante. Ele era novo, ele não tinha cliente nenhum, né, ele era um advogado novo. E, de repente, ele olha pela janela do escritório dele e percebe que está entrando um cidadão no escritório dele. Ele fala, nossa, meu primeiro cliente, eu vou ter que impressionar ele. Aí a secretária entra com ele, e ele, para impressionar esse suposto cliente, pega o telefone assim freneticamente e começa a falar, não, tudo bem, aquela audiência, meus honorários vai ser de 2 milhões, tal. E ele vai e liga o telefone. Na hora que desliga, o cidadão que estava na frente dele falava assim, olha, meu nome é fulano, eu estou aqui para instalar o seu telefone. Eu sou da... Estão conseguindo entender a ideia? Então, as máscaras que nós usamos para passar uma mensagem, muitas vezes elas podem cair nas horas mais inesperadas. E isso é uma tragédia. O que a palavra de Deus fala sobre esse aspecto? Vamos lá, vamos folhear a Bíblia um pouquinho, em Mateus capítulo 10, vamos lá. Tente não desmarcar esse texto de Coríntios, tá? Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 26. Lá. 26. Mateus 10, 26. Olha, esse versículo, ele é massa demais, porque eu quando eu li ele, no começo desse ano, eu fiquei com muito temor no coração. Beleza. Ela diz o seguinte, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Está escrito dessa maneira na sua Bíblia? Olha que coisa interessante. Tem um texto também, eu vou falar em um momento mais oportuno.
essas máscaras não é só você ter um comportamento diferente na presença das pessoas. O interessante é você entender que às vezes nós usamos máscaras até para esconder a nossa verdadeira realidade como pessoas, no nosso caráter. Tá certo? Nós escondemos nossa realidade e também podemos usar máscaras para esconder nossos pecados. Estão entendendo? Então, como eu falei, é o exemplo do advogado. Essas máscaras, elas podem cair. Eu anotei uma frase aqui que ela é interessante. Quando nós usamos, assumimos um papel, né, de qual nós não somos e tentamos mostrar para a pessoa que aquilo que ela está fazendo está errado, isso parece os fariseus que Jesus tanto criticou. Na verdade, nós traímos o próximo quando nós apontamos um caminho pelo qual nós não seguimos. Isso é triste para uma vida de cristianismo. A nossa rede, ela tem um nome, que é realidade. Nós, nesses dias, nós temos que buscar por essa realidade, sabe? Não simplesmente uma aparência, sabe? Cultivar alguns amigos, né, alguns colegas, mas não é o ponto central. Quando nós usamos, nós entramos dentro do personagem para mostrar aquilo que nós não somos, e de repente essa máscara cai, muitas vezes isso provoca escândalos nos nossos companheiros. Eu já vi muitos membros, muitos discípulos aí, se decepcionarem com líderes de célula que às vezes um pecado é revelado. Pô, mas ele, aquele líder de célula, fazia isso no oculto da vida dele. E isso gera escândalo dentro da igreja. E esses escândalos abalam a fé de muitos. É lógico que tem sido pregado que nós não devemos olhar para homens, mas mesmo assim, quando isso cai, isso promove escândalos. E muitas vezes as pessoas ficam com a fé fragilizada, porque elas tinham uma confiança naquela pessoa. Em Mateus 18,6, fala sobre aquele que faz tropeçar, aquele pelo qual vem os escândalos. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 18,6? Olha, eu tenho só mais algum tempo, mas se eu pudesse falar, eu falaria mais 2 horas, tá certo? Então vamos lá. Mateus 18. Seguinte. Qualquer porém, vocês abriram? Ok? Qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Olha que coisa interessante, não é? O segundo ponto que eu quero abordar com vocês é que as máscaras, né, essa assunção de um personagem que não é parte de você, gera acusação dentro da igreja. Vocês já viram os fariseus, por exemplo, as pessoas olhavam para os fariseus, elas tinham medo dos fariseus porque eles tinham uma vida assim, tão externamente tão intensa, né? Quando eles jejuavam, eles bagunçavam o cabelo, eles, né, faziam olheira para parecer que eles estavam jejuando muito mais intensamente que as outras pessoas. E isso gera acusação na igreja, porque as pessoas olham para você, quando você veste uma máscara e não vê realidade nenhuma, elas se sentem a pessoa mais carnal do mundo. Vocês entenderam a ideia aqui que eu estou falando? Você olha para uma pessoa, ela anda até com as mãos assim, e aquele coral do H2, né, e a pessoa andando, e isso vai gerando acusação, a pessoa vê, olha para você e fala, pô cara, eu nunca vou ser como o fulano, porque ele é tão santo, olha para ele é até magro, porque ele deve viver jejuando, né? Isso não é verdade no meu caso. Mas assim, isso gera acusação. E outro fato, além de gerar acusação dentro da igreja, isso exclui a graça de Deus, porque muitos presumem que só serão aceitos se eles seguirem o mesmo protocolo que a outra pessoa está usando, né? Aqueles flagelos, usar aquele chicotinho, né, para você ter os seus pecados perdoados, né? Apontamos o caminho, mas não seguimos. Isso é ruim. Olha só, mais um exemplo para vocês. A palavra sincera, vocês já ouviram falar essa palavra sincera? Essa palavra sincera, ela vem de muito tempo atrás. Antigamente, quando você fazia um vaso, ou uma escultura, né, uma estátua, vinha às vezes o intemperismo, né, o vento, a chuva ácida, né, sei lá.
e danificava talvez essa estátua, ou talvez danificava também aquele vaso feito de barro. Eles pegavam, para tentar mascarar a aparência real daquele vaso, ou então daquela estátua, eles pegavam a cera mesmo, e passavam naquele vaso de barro, ou então naquela estátua. Eles iam, lixavam, de modo que aquela estátua parecia que ela estava perfeita. As pessoas olhavam para aquele objeto, né, que foi passado a cera, e falavam, nossa, eu vou querer um desse, porque ele está novinho. Aí eles compravam o objeto, e chegavam em casa, eles iam ver a realidade do objeto, o objeto estava todo podre, todo, você entendeu, consumido pelo vento, talvez quebrado, o vaso rachado, a estátua cheia de buracos. E daí surgiu a ideia da sem cera, que surge a palavra sincero. Estão conseguindo entender? Então, isso é interessante. O que adianta nós termos uma aparência toda legal, toda bonitinha, toda, sabe, santa, mas por dentro a nossa realidade não representar aquilo que somos? Misericórdia. Isso me leva a falar de outro ponto. Qual que é a visão de Deus sobre tudo isso? Como que Deus enxerga esse tipo de situação? Eu estava meditando na minha casa e eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Samuel. Nós vamos ler um texto na qual o profeta Samuel, ele sai idente a cantar num dia de verão, e ele encontra o chamado Jessé. Deus tinha falado para ele que queria estabelecer um novo rei. E ele chega na casa de Jessé, acontece um fenômeno muito legal, que é parecido com isso que eu estou falando para vocês. Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Vocês estão com sono? Não? Aleluia. Aleluia. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Acharam? Amém? 1 Samuel 16, versículo 6. 6. Certo? Diz o seguinte: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, isso é o profeta Samuel falando, nossa, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor, quer dizer, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha que coisa mais magnífica. Olha, isso é muito legal. Eu acho que eu não vou usar todo o tempo, não. Isso é uma coisa muito interessante. O profeta Samuel, ele chegou na casa de Jessé, ele ficou encantado com os filhos de Jessé. A tal ponto que ele falou, olha, deve ser esse, porque esse cara, ele é forte, ele é alto, ele é bonito. Só que Deus colocou no coração dele o seguinte, olha, não é esse que eu escolhi. Porque como você vê, eu não vejo a aparência, eu não vejo o exterior. Na verdade, os meus olhos são muito mais profundos. Eles conseguem ver o interior de cada indivíduo. Olha que coisa legal. E Deus escolhe para uma pessoa que talvez não tivesse as qualidades físicas necessárias para isso. Ele escolhe um cara chamado Davi, que na época talvez fosse um adolescente, ou fosse baixinho, mirrado, né? Fosse um cara esquálido, mas Deus foi ele porque Deus sabia o que tinha no interior do coração dele. E Davi foi um cara que depois, futuramente, na hora que todo mundo estava com medo de Golias, ele foi o único que teve coragem de enfrentar Golias, né? E logo depois também ele foi um dos caras conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Deus vê o interior, Deus não vê o exterior. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que adianta nós assumirmos um personagem pelo qual nós não somos, dentro da igreja ou fora da igreja, seja onde quer que for, para mostrar uma mensagem? A ideia é o seguinte, você pode conquistar alguns com isso, mas você não vai estar conquistando os olhos daquele que vê o seu interior.
Nós temos que nesses dias buscar por uma transformação, como a gente leu no versículo, no começo. Nós somos transformados. Vocês lembram no versículo? Que nós, como rosto desvendados, nós somos transformados de glória em glória. Essa transformação, ela acontece diariamente. Olha, como que nós vamos fazer então para nos desvencilhar desse papel que não faz parte do nosso verdadeiro eu? A questão é a seguinte: a primeira coisa que nós temos que fazer é assumir nossa verdadeira realidade perante Deus. Não existe essa ideia de falar, eu não uso máscaras, né? Ou então eu não tenho pecados, ou então minha vida é perfeita, como eu imagino. Em 1 João, capítulo versículo 10. Seguinte. Valeu. Diz o seguinte. Não abrir esse texto não. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, esse versículo eu peguei ele porque é importante nós entendermos que nós não somos perfeitos, né? Que nós temos pecados e nossas vidas têm muitas falhas, nós temos milhares de defeitos. Só que nós precisamos assumir isso diante de Deus. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Quando ele vai falar para Coríntios, que ele fala que ele também tem um espinho na carne. Isso é importante, ele assume para a igreja, né, para aquele momento, para aquela congregação, que ele tinha um defeito. Ele fala, olha, eu tenho um espinho da carne que eu orei incessantemente para que esse espinho fosse removido, mas o mensageiro de Satanás e tal, e tal, e esse espinho não foi removido. Ou seja, até o apóstolo Paulo, que foi um dos apóstolos que teve talvez, conseguiu atingir o alvo, né, com maior rendimento, ele também tinha um defeito e ele também assumiu essa falha. Mas o interessante que ele falou é que quando ele era fraco, aí que ele era forte. Quando nós assumimos a nossa posição de que nós temos as nossas fraquezas e que nós não expomos elas muitas vezes, é aí que Deus vai agir em nossas vidas. Amém? Eu estava pensando nisso e isso veio martelando no meu coração, já não é de hoje, que é muito fácil você, nosso convívio e a minha parte da minha célula está indo embora. Legal. Deixa eu tentar voltar aqui para onde eu estava. Legal, vamos abrir a nossa Bíblia lá de novo em 2 Coríntios. Eu já estou terminando. Se você já está cansado da minha voz, eu já estou terminando. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 3. Para encerrar, quero saber com o Jimmy se... Legal. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo... Deixe-me ver, 15. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever esse texto, ele faz toda hora ele está fazendo uma comparação com a vida de Moisés. Que ele usou aquele véu que eu falei para vocês no começo lá da história. E diz o seguinte no versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu, aquela máscara, é retirada. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha que interessante, essa liberdade é a liberdade de tudo aquilo que você não é. Porque Cristo te libertou do pecado, das práticas pecaminosas, daquelas atitudes que você tinha, que não fazem parte do caráter de Cristo. Continuando. E todos nós, prestem atenção, com o rosto desvendado. Olha, essa palavra, ela é chave. Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como o Senhor pelo Espírito. Amém. Nós somos transformados. Essa transformação está dentro da temática da transformação da nossa alma. Vocês conseguiram entender a ideia central do que eu estava querendo dizer? Sim? Sim. Eu quero passar um vídeo para vocês, para conseguir
ter o tempo completo aqui, não deixar sobrando nenhum tempo aqui. Eu gostaria que vocês apagassem a luz, tem como? Algum líder? Here's the funny thing about people. We all like to look good, to make a good impression, to show everyone else we have it all together. Even though none of us do, the only way to pull this off is to put something else on. And that something is called a mask. A mask can help you get a job. I have over 12 years of consumer electronics experience, playing video games in my parents' basement. It can make you look smarter. Organizational energies to maximize corporation synergy. I have no idea what I'm saying. And more dateable. I can't believe you're single. And I can't believe you're 25. I'm not single. I'm not 25. We use our masks to impress people. 65-inch LED TV. Oh, it was gorgeous. It was like only this thick. I mean, you know, it's expensive and all, but it is the best. So much debt. We use them to fool people. I thought I was going the speed limit, officer. We even use them to protect the feelings of the people we love. That was a beautiful song, sweetie. I'm pretty sure you're tone deaf. I think I'm just gonna walk to school today. Because I'm kind of embarrassed to be seen with you. He sounds like a great guy. What are you thinking? You do not look fat in those jeans. So that's why they call it a muffin top. We all wear masks from time to time, but the craziest place we put them on is in church. Hello, brother! Amen. Greetings to you on this day that the Lord has made. Something about it makes us want to look our best, I'm fine. sound our best, He hath blessedeth me so verily. and make like everything is perfect. Things are great. But behind every perfect mask is a perfectly messed up life. People with hearts that are empty, confused, addicted, hopeless, helpless, and hurting. People who think But here's the thing. This is exactly the kind of life where God shows up. Messes are his specialty. The one thing God can't work with is a mask. So around here, we have a saying. It's okay To not be okay. Nobody's perfect. But grace is available. We believe God doesn't love us if or because. He loves us anyway. We all like to look good to others. We like to make a good impression. But when it comes to God, the best impression you could make is to just be you. Amém. Se você sentiu algo de Deus no seu coração, gostaria que você colocasse a mão no seu coração e fizesse uma oração por conta própria. Fala, Deus, eu quero que a realidade do Senhor seja algo vivo e eficaz em minha vida. Eu não quero simplesmente transparecer aquilo que eu não sou, mas eu quero carregar a mensagem da Tua palavra, vivendo aquilo que eu prego, sendo aquilo que eu sou. Amém? Ore nesse momento, não fique calado, deixa a sua oração, reconheça aquilo que você é diante de Deus. Fala, Deus, não sou muitas vezes aquilo que eu apareço ser, mas eu quero, Pai, que o Teu caráter seja revelado em mim através dessa transformação da minha alma, que seja algo contínuo. Amém?